Fala galera, beleza? Aproveitando que no último vídeo nós falamos sobre os artistas, né? 5 artistas que já se foram. Se você não viu, confere o vídeo aqui no canal. Entre os artistas estavam River Phoenix. Então vamos falar agora, relembrar um filme muito emblemático, né, cara? Que marcou a carreira dele, né? Que chama-se Conta Comigo. O filme ele não foi assim um estouro de bilheteria na época, mas teve mais uma cara cult, né? Mas com o passar do tempo, assim, a galera foi gostando tal do filme, e hoje ele é considerado assim, tipo uma obra-prima, né, cara? Assim, um filme muito necessário, né, cara, com essa característica, essa temática dos anos 80, né? O filme é baseado numa novela, né, do Stephen King, né? Dizem que ele chegou mais ou menos nesse tema, né? O tema The Body, né? Lá, né, que gerou esse filme Conta Comigo, Stand By Me, baseado nessa obra. Ele diz que cobravam muito dele que ele fizesse alguma coisa que não fosse assim, vamos dizer assim, fictício, né, uma coisa assim fantasiosa, né, como o Carrie é Estranha, como aquelas coisas assim, fizesse uma coisa que fosse mais corriqueira, mais normal, né, cara, mais condizente com a realidade. E ele chegou nessa novela, né, cara. Ele fez, na verdade, um livro, né, com uma série de contos, né, e dentre eles tinha esse, né. Bom, a história, né, basicamente ele é narrado, né, assim, um pouco em partes pelo personagem Gordo Latince, né, já no auge, assim, tipo, da sua carreira, da sua vida, né, um escritor famoso, né, mais ou menos, assim, em 1986, que é a data que o filme foi filmado, né. E aí, sim, tipo, ele tá lendo a notícia que um advogado, né, Christopher Chambers, morreu, né, assassinado, né, no restaurante e tal. E era um melhor amigo dele de infância, cara, e era interpretado por River Phoenix. Aí ele retoma, né, tipo, lembranças, né, dessa época, né, cara, lá, né, que é 1959, né, no verão de 59. Enfim, é uma cidadezinha do Oregon chamada Castle Rock, que tinha os 4 amigos, eram ele, o Christopher Chambers, o Duchamp lá, que é o Ted Duchamp, que é o Corey Feldman, outra figurinha carimbada dos anos 80, e Vern Tassel, né, que é o Jerry O'Connell, né, muito famoso depois, né, ele veio ser famoso já na década de 90, né, cara, que ele enquanto pré-adolescente, assim, era meio gordinho e tal, depois ele cresceu, ficou um cara pinta, né, galanzão, né, então ele marcou presença numa porrada de filme, cara, depois, cara. Tem até uma série também que ele é um super-herói, né, que acidentalmente ele ganha os poderes lá, né, entre eles, assim, de super velocidade, que era bem divertido, passava bastante na Sessão Aventura. Enfim, esses 4 amigos, né, eles estão reunidos lá, né, cada um tem um tipo de problema, cara, ali, né. O Gordon, ele teve um irmão mais velho dele, morreu de acidente de carro uns meses antes, né. Ele faz até algumas imagens com ele, né, que é o interpretado pelo John Cusack, né. E então, assim, tipo, ele era a esperança, assim, o pai dele via ele como um herói, né, porque o cara era jogador de futebol e tal, então vinha nele, assim, aquele, pô, né, estrelato, né. E ele era meio que deixado de lado e tal, não tinha muita atenção. O Ted Duchamp, o pai dele, ele havia lutado na Segunda Guerra Mundial, e ele acabou tendo problemas psicológicos e tal, e ele estava internado num hospício, né. Só que pra ele, o pai era herói, se alguém falasse mal do pai dele, o bicho pegava. E o Christopher Chambers era de uma família assim desestruturada, né, o pai dele bebia muito, batia neles, batia na mãe e tal, né, e o irmão dele já era um marginal declarado, né, e ele ainda era um aspirante a isso, né, tinha tido um lance lá que ele tinha roubado um dinheiro que era para ser utilizado para comprar o leite na escola, para ser distribuído. E, enfim, cada um desses, né, cada um deles tinha algum tipo de problema, né. O Verne, ele não tinha aparentemente nenhum, mas ele tinha um irmão que também era marginal e era da mesma gangue do irmão do Christopher Chambers, né. Essa gangue era capitaneada pelo As, que foi interpretado pelo Kiefer Sutherland ainda início de carreira e tal, né. Já numa interpretação surpreendente, né, cara. Ele é um cara top pra caramba, né. De família, né, Donald Sutherland, o pai dele também é 2 monstros, né, da dramaturgia. O que acontece?
o Verne, ele ouve o irmão dele comentar com um outro amigo que eles viram, né? A história é o seguinte, assim, tem um menino, né, que foi colher amoras e nunca mais foi visto, né? Então tinha buscas, né, disso, né? Falava-se no rádio, tinha muito isso na época, né? Na década de 80 também eu cheguei a presenciar algumas coisas desse tipo, né? Tinha notícia do rádio, da TV, e falava, né, que ninguém conseguia encontrar o corpo, né? E os dois, eles viram o corpo, porque eles tinham roubado um carro, eles estavam depenando o carro para poder vender as peças, né? Só que o que eles vão falar que eles estavam fazendo, né? Então, um deles quer fazer uma ligação anônima, o outro não deixa. E o Verne, ele ouviu essa conversa, né? Que ele estava embaixo da escada da casa dele, né? Cavando lá, né? Porque ele tinha enterrado um pote, né? Cheio de níqueis, né? De moedas. E fez o mapa do tesouro. A mãe dele jogou o mapa fora quando foi limpar o quarto. Ele estava tentando procurar. Era o alívio cômico, né? Da turma, né? E aí, né? Ele pega e ouve isso daí e fala para os amigos, né? Aí, né, eles falam mais ou menos, um cita mais ou menos onde que era, né? Perto de uma estradinha e tal, né? Nos trilhos do trem lá. E eles resolvem ir lá para tentar encontrar esse corpo, né? Fala, pô, com o intuito de aparecer, de ser heróis e tal, né? Toda aquela coisa, né? De jovens, né? De 12, 13 anos de idade, né? Aí eles partem nessa busca. Aí dentro daquilo ali vai gerando vários conflitos, né? Eles esquecem de levar comida, eles têm pouco dinheiro. Aí eles passam mais ou menos num horário lá, eles invadem um ferro velho lá que estava fechado para o horário de almoço, né? Aí enquanto isso aí eles tiram na sorte, né? O Gordon que acaba indo buscar, né? A comida e tal. Quando eles voltam, o cara lá, o dono do local, né? Ele tinha um cachorro, né? Que tinha um mito, né? Bocarra, né? Aí todo mundo achava que era aquele cachorrão. Ninguém nunca tinha visto o cachorro direito, né? Aí, né, o que acontece? Quando eles voltam, o Gordon sai correndo e tal, né? Aí o cara começa, quando aparece o cara lá, eles começam a zoar ele, né? Aí ele pega tipo, zoa o Ted do Champ, falando do pai dele. Aí é um dos conflitos que começam, primeiros conflitos que rolam, né, cara, nele, né? Outro conflito também que rolou, o Wise, ele pega rouba o boné que o Gordon tinha, que o irmão dele tinha dado pra ele, né? Um boné do time dos Yankees, né? Outro também, quando o Ted, ele tenta... Ele tinha esse negócio de militarismo, né, cara? E ele queria desviar do trem, igual nos filmes, né, que tinha, né? Igual era na guerra, né, e tal, né? E o Chris, ele impede ele, né? Porque ser atropelado, né? Então, assim, tem vários conflitozinhos que vai chegando e tal. Eles passam a noite, madrugada, o Gordon sonha com o irmão dele, no enterro do irmão dele. Aí eles fazem um turno, né? Cada hora é um que cuida, né? Eles estão com uma arma, né? O Chris leva uma arma, né? Do pai dele, que ele pegou do pai dele. Aí ele confessa, né? Que ele roubou o dinheiro lá, só que ele tentou devolver para uma professora. E lá, né? Ele devolveu para a professora e a professora acabou não devolvendo o dinheiro. Ficou ele como se fosse ladrão e o dinheiro tivesse sumido. E ele chegou, a ideia era só uma suspensão pequena para ele, assim, né, para falar, né, tipo, não reclama que poderia ser pior. Então, assim, ele é cheio de conflitozinhos e tal. Aí eles entram dentro de um lago lá que tem cheio de sanguessugas e tudo. Acontece todos esses pormenores. Até que a outra turma também dos mais velhos, né? Os caras meio que cada um começa a contar um segredinho para um outro amigo e espalham para a turma. Aí eles resolvem ir lá também buscar o corpo também, com esse intuito de serem famosos, né? E tal, né? De aparecer na TV e tal. Quando eles chegam lá, a turma dos mais novos, né? A turma lá do Gordon chegam e tal, né? Aí o Gordon tá lá, né? Ele relembra do irmão dele e tudo, tem aquele conflito, né? Aí chega a turma dos mais velhos também. Lá. Chegam dois lá, né? O Zoião e mais alguém que eu não lembro quem chega. Aí, né, a turma tá completa, os quatro lá, né? Aí, de repente, eles armam briga. Falam assim, se vocês quiserem vir aqui, nós somos quatro, vocês são dois. Aí aparece uma galera junto com o Wise. Aí, né, o Chris, ele pega, né, ele fala, não, vocês não vão levar e tal, né? Aí o cara arma a faca, né, e chega lá pra ameaçar ele, né? Ele pega e xinga ele, né? Tipo, fala um palavrão, uma coisa bem ofensiva, né? E tudo, né? Aí ele ameaça cortar ele, aí houve um disparo da arma, né? Era o Gordon, né? Aí o Gordon faz ameaça pro Wise, né? Sem
sem, tipo, se abalar nem nada. Aí os caras resolvem ir embora. Aí no final eles falam assim, né, vamos cobrir o corpo, né, e tal, né? E voltaram para casa sem nada, eles decidiram só fazer uma ligação anônima, né? E aí vai falando, né, tipo, da passagem de tempo, né, que o Verne, eles se afastaram, né, se afastou do Verne e do Ted, né, com o tempo, né? O Verne, ele já tinha casado e tudo, né? Só que aí ele casou, teve 4 filhos, tinha um emprego assim bem mediano, né? E o Ted, ele tentou entrar no exército, mas ele tinha problema de audição e de visão e tal, aí acabou não dando certo, né? E que ele chegou a ser preso e ele continuava prestando pequenos serviços na cidade, né? E o Chris, ele conseguiu, eles fizeram colegial junto, fez faculdade, se tornou um advogado de sucesso. E eles não se viam já tipo, há 10 anos, né? Aí quando ele teve essa notícia que ele foi esfaqueado, né? Aí ele termina, cara, com uma frase muito assim interessante, né, cara? Que ele tá escrevendo, né, sobre isso daí, né? Quando ele relembra, né? Que ele fala assim, eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando tinha 12 anos. Meu Deus, e alguém tem? Cara, é uma coisa muito, assim, tipo, marcante, né, isso, né? Aquela questão da amizade, né, cara, Ele fala também, amigos entram e saem da nossa vida como garçons de restaurante. É mais ou menos isso, assim, tipo... A vida, né, é cíclica, né, cara? Vai passando. Ele tem uma mensagem muito bacana, cara. E até o título, né, Conta Comigo, tem essa coisa, porque é o lance da amizade mesmo, em si. É espetacular, cara. Se você não conhece esse filme, cara, busque ele, tem eles nos streamings e tudo, não é difícil de achar. E deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, se você lembra dele, um fato marcante, alguma coisa assim, algo que te lembra, né, aquela memória afetiva. E deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.